Paz seja convosco mais uma vez. Você que está chegando agora na internet, quero saudar você também. Convocar você, convidar você a chegar um pouco mais cedo, participar dos nossos louvores, das nossas orações, para que o culto ele possa ser completo. É um dia apenas, um dia do Senhor, um dia em que nós temos o privilégio de servirmos ao nosso grande Deus. Coisas como essa que nós relatamos do Felipe, com a Rayane e sua família, são coisas que nós estamos expostos a todos os dias. Algumas vezes já conversei com o Sebastião em que ele foi obrigado a comprar uma chapa de ferro, 1 polegada, 2 polegadas grossona, para colocar perto do banco, porque às vezes ele vai fazer desligamento em favelas ou em algumas regiões mais perigosas e sempre há o perigo de alguém atirar com raiva. Então aquela chapa de ferro é uma chapa que protege. Não que a chapa possa protegê-lo de alguma coisa, mas nós temos um Deus que age por nós e Ele nos protege. Esse é um dos diferenciais daqueles que servem e não servem ao Senhor. E mesmo se tivesse sido subtraído alguma coisa mais do que bens materiais, Deus ainda continuaria sendo digno de honra e louvor, por mais que os nossos corações eles sentissem essa dor e dificuldade. Hoje pela manhã eu compartilhei um pastor amigo nosso, 40 anos de idade, ele faleceu de Covid. Em menos de 4 horas, 5 horas, aquele homem que estava bem, passou mal, foi levado para o hospital e faleceu. Deus continua sendo Deus. Nós temos que cada vez mais olhar para as coisas que acontecem nas nossas vidas como uma permissão do Senhor. Algo que sim está no controle dele. Então todas as coisas elas estão no controle do Senhor e nós temos que crer nisso. Nós estamos meditando no texto de 1 Pedro, capítulo 2. Quero convidar você já a deixar aberta 1 Pedro, capítulo 2, logo no finalzinho da Bíblia, enquanto nós fazemos a nossa introdução. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema sacrifícios vivos. Sacrifício, segundo o dicionário, é uma oferenda ritual a uma divindade, que se caracteriza pela imolação, pela morte de uma vítima, ou pela entrega de uma coisa ofertada. Então, sacrifício é você matar algo, ou oferecer algo para uma divindade, por conta de um favor. A gente vê nos postes aí, oferecer, você vem aqui, paga o dinheiro, eu trago, eu faço uma amarração para o amor. Se você for num centro de cultura afro, de adoração afro, você vai lá e entrega uma pinga, entrega uma farofa, e você recebe alguma coisa lá das entidades. Sacrifício é isso. Essa definição não está longe da realidade em relação ao cristianismo, pois Cristo fez exatamente isso. Ele não só fez o sacrifício, como ele também foi o próprio sacrifício. A diferença é que o efeito dele não foi uma divindade ou algo específico, foi de uma maneira geral, ele alcançou toda a humanidade. Os seres humanos eles têm esta palavra, que todos aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Até o versículo 4 nós nos sentimos felizes. Nós sentimos felizes porque Deus está falando das bênçãos. Falamos de um Deus que morreu por nós. Mas quando nós entramos no verso 5, a coisa complica. Será que nós queremos também que o versículo 5 se aplique a nós? 1 Pedro 2,5 foi o versículo que ficou da semana passada, que diz: do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos chamados a sermos sacrifícios. E nesse momento as pessoas elas não querem. Hoje pela manhã, a Menízia fez uma colocação bem pertinente a isso, em que ela falava: para muitos Jesus Cristo vai até um ponto. Dali para frente não. Dali para frente Jesus Cristo ele não tem direito, não tem autoridade, ele tem que ficar até certo ponto. Para muitos o cristianismo é isso. O cristianismo é você ir até um ponto. Mas Deus fala que nós somos sacrifícios, nós somos pedras vivas deste tabernáculo. Ser discípulo de Cristo é estar pronto a viver como Ele viveu. É estar pronto a sofrer como Ele sofreu. É estar pronto a, assim,
desfrutar de uma vida eterna com Ele, não sem sofrimento. Muitos não querem isso e acabam por correr atrás dos benefícios temporais que a vida terrena nos proporciona. Há muitos benefícios na Terra. E cada vez mais a gente vê as pessoas correndo atrás de aceitação. Tem muitas e muitas séries de televisão em que mostram tudo rodando em torno das mídias sociais. É a aprovação, a aprovação. Um filme, certa vez eu vi, em que até para você poder ter crédito, você teria que ter uma boa aceitação. Então, quanto mais a aprovação das pessoas em relação às suas fotos, em relação à sua aparição na mídia, as pessoas elas davam nota e você tinha desconto até no seguro do carro. É algo que cada vez mais se aproxima, porque o ser humano ele não quer ter esse tipo de sacrifício, ele quer simplesmente os bens terrenos que a vida terrena nos proporciona. Apesar desse sacrifício não ser imputado na mesma medida sobre nós, graças a Deus por isso, nós teremos aflições. Homens e mulheres ao redor do mundo são literalmente entregues como ovelhas ao matadouro todos os dias. Você não participa da reunião de oração. Você que participa, você vê a gente orando por homens e mulheres que perdem suas famílias. Uma das pessoas que nós oramos, ele simplesmente por confessar Jesus, a esposa o abandonou, levou seus filhos. Homens da comunidade entraram na sua casa, levaram todos os seus bens que ele vendia, e ele ficou ali sem nada, sem família, sem casa, sem bens, sem coisa nenhuma, simplesmente porque aceitou Jesus. Para nós é algo que é longe, é algo que nós não conseguimos identificar. A liberdade que nós temos, a liberdade de você estar aqui. Quando o Sebastião ele fala que há muitas pessoas ao redor da terra que queriam poder estar num local como este, com luz, com uma cadeirinha para você sentar, não tão macia, mas uma cadeirinha, um banheirinho, água. A quantidade de pessoas que são sedentas por isso, talvez você nunca saiba. Eu acho que é bom você pegar a Helena lá, senão eles não vão assistir o culto. Ela está se divertindo. E aí o que acontece é que eles não conseguem prestar atenção. O que nós vivemos aqui no planeta Terra, no Brasil, não é inimaginável para aqueles homens e mulheres. Eles não conseguem imaginar isso, porque eles se encontram em cavernas, eles se encontram em esgotos, porque eles não podem compartilhar o Evangelho de maneira aberta como nós temos. Que nós possamos, mesmo sem uma perseguição real, sermos encontrados como sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Você está pronto a ser um sacrifício ao Senhor? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao 10. 1 Pedro capítulo 2, versos 1 ao 10. Assim diz a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso do 1 ao 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, e hipocrisias, e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, alcançastes misericórdia. Palavra do Senhor, amém? Graças a Deus. A palavra de hoje tem como título Vivendo segundo o meu coração. Talvez seja a sua fotografia. Quando um policial ele pede o documento, e o nosso irmão Sebastião ele já foi policial militar, creio que algumas vezes ele pediu o documento de alguém, falou assim, me dá a sua identidade. E aí a pessoa, ele olhava a identidade da pessoa, olhava a foto, realmente é você, pode ir. O problema é que talvez na sua foto espiritual, a sua foto celestial, não esteja a sua foto, mas esteja a foto do seu coração, dos seus desejos, das suas vontades. Nós temos colocado os nossos desejos na frente do nosso próprio ser. O primeiro versículo que nós vamos meditar é 1 Pedro 2,6, que diz assim: pois na Escritura se lê, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e quem nela crer não será de modo confundido, modo algum confundido, e quem está falando é o próprio Deus, para Pedro, a respeito de Jesus. A passagem bíblica aqui usada já estava presente nos versículos anteriores, mas agora ela aparece de uma forma explícita. Não é algo que simplesmente surge na cabeça de Pedro. Pedro, quando escreve essa carta, ele não está escrevendo alguma coisa porque ele teve um sonho. Às vezes as pessoas elas entram em contato comigo e não há problema nenhum. Existe, eu creio que existe isso, mas a pessoa ela tem um sonho. E ela quer uma interpretação super espiritual, e pode ser um recado de Deus, como também pode ser uma feijoada exagerada que a pessoa comeu antes de dormir. Tudo isso é possível. O que Pedro está falando não é resultado de uma feijoada, em especial porque naquela época o judeu não podia comer carne de porco, entendeu? Nem a feijoada light podia ser. Mas o próprio Deus fala para ele algo que inicia-se dizendo, pois na Escritura se lê. Então o que Pedro está falando não é algo necessariamente que veio direto de Deus, mas veio através de um profeta. Ele está citando alguém dentro do texto bíblico, que é Isaías 28,16, que diz assim: portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. A gente tem visto que 1 Pedro cita muito Isaías, porque Isaías é um quinto evangelho, é conhecido como o quinto evangelho, talvez o do livro do Antigo Testamento que mais fale da pessoa de Jesus Cristo. Em Isaías o contexto é de julgamento, ele está falando sobre julgamento contra Jerusalém, que no caso é citado como Sião. Sião e Jerusalém são mesmas coisas. E ele está julgando quem? Ele está julgando os filisteus? Ele está julgando os amorreus? Ele está falando dos povos que estão à volta dele? Não, ele está falando do povo de Deus. O julgamento começa primeiro pela casa de Deus. E quando nós olhamos a situação do mundo aí fora, isso acontece por conta do seu cristianismo, do meu cristianismo. Nós não temos feito a diferença. Porque o que acontece? As pessoas olham para nós e não veem esta pessoa de Jesus Cristo na nossa identidade, vê o nosso coração. Então a pessoa te conhece, ela olha para você, e apesar de você ter esse relato de que você é um cristão batizado, as pessoas não conseguem ver em você um cristão. Essa semana aconteceu uma coisa interessante. Uma parente da minha mãe, faz 30 anos que a gente não vê, ela cismou de encontrar a gente, foi tocando a campainha lá, e falou: não, mas eu estou procurando o pastor Paulo. Parece cidade interior, nunca ia encontrar, em especial porque não tem nenhuma plaquinha no meu portão dizendo: quer uma oração? Toque aqui. Talvez se fosse isso eles poderiam identificar. E eles falaram assim: não tem nenhum pastor nessa rua. Talvez as pessoas estejam olhando para você e não veem você cristão nenhum.
porque a fotografia da sua identidade espiritual está no seu coração. E essa reprimenda, ela é direcionada à igreja e é direcionada também aos líderes. Algo que acontece também em Ezequiel. Ezequiel 34:10 diz: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, tomarei deles, pois tenho no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Deus tem trazido pessoas para você, e o que acontece é que você não tem nem testemunho nenhum cristão. Você não consegue ler a Bíblia, você não consegue orar, você não consegue fazer nada. As pessoas veem você apenas pelo que a mídia social diz. Será que você reflete o cristianismo, o cristão que você é? Será que as pessoas que estão morrendo espiritualmente, elas podem conseguir olhar para você e ver em você um cristão verdadeiro? Em contraste com o fundamento tão instável desta igreja, desses líderes, o Senhor promete um fundamento firme. Graças a Deus que a igreja, ela não está fundamentada no apóstolo Pedro, como os católicos romanos assim acreditam, e sim na rocha preciosa, firme, que é Jesus Cristo. A pedra de esquina é a que serve como uma espécie de prumo para duas paredes que sobre elas são levantadas. Ela é a pedra de esquina. A gente estava voltando hoje para casa depois da escola dominical. A Rosângela olhou para uma casa de esquina e falou assim: eu não gostaria de ter uma casa de esquina assim toda exposta. E ele está falando dessa casa de esquina, essa casa onde tem uma pedra, não necessariamente a casa de esquina, mas a pedra que apoia as paredes onde inicia-se a construção. É sobre ela que a construção é fundamentada. Trata-se, portanto, de uma pedra com uma posição fundamental na estrutura da construção desse edifício espiritual, aonde você está apoiado. Aonde você está apoiando o seu cristianismo? É no seu batismo de 10 anos atrás? 20 anos atrás? É na sua frequência na igreja? É no trabalho que você desenvolve? No que você tem se apoiado? Se você não está se apoiando em Jesus Cristo, o teu prédio ele vai ruir, ele vai tombar. Eleita e preciosa é a mesma expressão usada no verso 4 a respeito dessa pedra que é Jesus. Expressão essa usada por Deus avaliando a Cristo, que diz que Ele é precioso, Ele é forte, Ele é firme. Quem nela crer que ela foi colocada por Deus, e assim colocar a sua confiança, de modo algum será confundido. Nós tivemos um livramento na família do Felipe, mas poderia ter tido um óbito. Nós vivemos num tempo mau. Se naquele momento alguém tivesse perdido a sua vida, como ficaria? Como ficaria a vida da família? Como ficaria a igreja? Porque se nós não tivermos o nosso coração alicerçado na rocha, nós estamos perdidos. Falo apenas pelo WhatsApp com a viúva do nosso irmão Rogério, que faleceu, e ela, em meio a lágrimas, ela fala: eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que confiar em Deus. Não é no homem, é em Deus. Se algum revés vier sobre a sua vida, você está alicerçado no quê? Quem nela crer não será confundido. Confundido fala de alguém que foi desapontado naquilo em que punha sua esperança, como tendo sido envergonhado. Quando eu fiquei sabendo do fato com o Felipe, quem ligou para mim foi o nosso irmão André, e ele falou para mim, eu na sequência liguei para o Felipe, o que ele falou para mim de sequência, ele falou assim: sim, pastor Paulo, Felipe, sim, pastor Paulo, aconteceu, mas graças a Deus que só levaram bens, ninguém foi ceifado. Mas poderia, no coração dele, e talvez tenha no momento, porque isso é natural, poxa, eu estou buscando a Deus e mesmo isso acontece? Sim, acontece. O povo de Israel foi levado para o deserto exatamente nesta condição, para que o seu coração fosse testado. Aonde está a sua confiança? Quem nela crer não será confundido. Esse tema da vergonha é um tema tratado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, verso 5 diz: ora, a esperança ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A minha esperança está em Deus.
A sua esperança tem que estar em Deus, você tem que confiar no Senhor. A ênfase aqui é de fim dos tempos, é escatológica. Não será desapontado, você não vai ser desapontado no dia do juízo. E na terra? Na terra você vai ser. Confiança em pessoas, confiança em situações, confiança numa saúde forte. Eu não tenho problema nenhum, não vou pegar Covid, eu sou forte, eu faço exercício físico, eu sou jovem. Não vai nessa batida não, porque você vai se machucar. No dia do juízo, as pessoas que confiarem em Deus não serão envergonhados. O que é falso é falso, o que é autêntico é autêntico. A minha pergunta é: você está alicerçado em quem? O que se vê na sua identidade espiritual? Cristo ou seu coração? 1 Pedro 2,7 diz assim: para vós o que credes, ela será um tesouro precioso, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. E aí ele começa a mostrar mais uma vez a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. No verso 4, o autor havia falado das avaliações de Deus em relação à pedra, que é Cristo, e falou: ela é preciosa, ela é valiosa, ela é firme. Para os homens ela não tinha valor nenhum, ela era rejeitada. Para Deus ela foi altamente valorizada, vindo a ser a principal pedra que Ele escolheu para edificar a igreja. Agora fala-se da consequência, não é mais a visão de Deus que está no foco, é a visão de seres humanos como eu e você. São dois grupos, não tem um terceiro grupo, não tem um grupo que está transformando, não tem o café com leite, ou você é ou você não é. Tem aqueles que creem e através do seu testemunho mostram que creem, ou você não é, você não crê, e você mostra com as suas atitudes que você não crê. Fala-se agora da consequência. Nós temos falado sempre de consequência. Consequência das várias avaliações por parte desses dois grupos humanos. Primeiro, os que creem, e aí com certeza você quer fazer parte desse. Primeiro, os que crerem, a esses decididamente eles não serão confundidos no dia do juízo. Para eles está reservada a preciosidade que é Jesus Cristo. Por terem reconhecido em Cristo o eleito de Deus e considerarem Ele precioso, e o seu sacrifício na cruz também precioso em favor dos pecados, agora eles recebem uma honra, um nome que é acima de todo nome. A preciosidade e a honra de Cristo passam assim a eles próprios, ao deixarem-se inserir no edifício espiritual do qual Ele é a pedra fundamental. Aqueles que recebem Cristo começam a ser pedra desse edifício, pedra preciosa. Da mesma maneira que a pedra principal ela é preciosa, você começa a se tornar precioso. Você é comparado ao ouro de Ofir, você é comparado com um sacerdócio santo. Nós vamos tratar na semana que vem a respeito disso, dessa condição daqueles que creem em Deus. Depois vem o segundo grupo. São aqueles que têm na sua identidade espiritual o seu coração, a sua vontade, o seu querer. Os que não creram em Cristo foram os que não levaram em conta a avaliação que Deus fez por ele. O que a palavra diz? Recusando-se a construir suas vidas sobre Jesus Cristo. E é claro que se você não constrói a sua vida em cima de Cristo, você constrói em cima de outras coisas. Talvez da sua alegria, da sua vida profissional, do seu lazer, dos seus relacionamentos emocionais que se multiplicam. Os homens são vistos como construtores de uma casa. Eu e você somos construtores de uma casa. No processo de escolha das pedras para a construção, algumas são escolhidas e outras têm sido rejeitadas. É interessante, não me lembro bem a passagem do Evangelho, que diz que certa feita um homem ele foi construir uma casa. E ele construiu sobre a areia. Um outro homem ele construiu sobre a pedra. Sobre as duas casas vieram uma chuva forte, um vento forte. Aquela que era construída e apoiada em cima da areia, sem fundamento, ela foi levada.
Várias comparações como essa são feitas na palavra. No dia do juízo, se as suas obras foram obras que foram para Deus, elas vão ser contadas como obras como ouro e prata. Mas se for como palha e feno, elas vão ser queimadas e vão ser reputadas como nada. Aqui, ao que parece, não está em vista a busca de pedras comuns. As pessoas não buscam pedras comuns, mas aquelas que comporão o alicerce, a base da construção. Todos nós queremos casas firmes, em que elas não cedam e elas não caem. 1 Reis, capítulo 5, verso 17 e 18 diz: mandou o rei que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas, pedras lavradas para fundarem a casa. Lavraram-nas os edificadores de Salomão e os de Hirão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa, uma casa que tinha que permanecer para sempre. Não era construída para um tempo, era para sempre. No Salmo 118, parece que o salmista está fazendo uso de um provérbio popular, que fala de uma coisa que é rejeitada, e mais tarde vem a se tornar fundamental importância. Talvez em algum momento na sua vida, você tenha rejeitado a Cristo. E aí sempre é dada esta oportunidade para que você retorne ao caminho. A palavra das Virgens Nécias fala sobre isso, de você ter um tempo em que você vai poder sim dizer sim a Cristo. Fora desse tempo, você não vai ser mais aceito, você vai ser rejeitado. Não há dúvida que a aplicação primária dessa figura no Novo Testamento é que os construtores que rejeitaram a pedra são a nação judaica e os seus líderes. E nos dias de hoje, muitos de vocês, muitos daqueles que me ouvem, eles olham e até amam a Cristo, dizem que confessam o Senhor, andam com uma cruz no peito, adesivo nos carros, mas não querem nada de concreto com o Senhor. Eu quero simplesmente bater o meu cartão na igreja, para que as pessoas me vejam como uma pessoa salva, mas estão longe da salvação. Vai ser um dia muito triste, o dia do juízo, porque muitas pessoas, talvez da nossa igreja, no dia do Senhor, as pessoas vão a Cristo e falam: Senhor, eu estava lá. E Jesus possa olhar, talvez olhe para você e fale: eu nunca te conheci, eu nunca vi em você nada, você nunca foi meu, e não vai ter nada a ser feito. Aí as amizades, as decisões, os namoros, os relacionamentos, as fotos, a publicidade, o dinheiro não vai valer absolutamente nada. A jovialidade não vai valer absolutamente nada. Quando Deus estiver perante a minha pessoa e perante a vida do irmão Cláudio, não vai fazer diferença se ele tem 91 anos, eu tenho 54. Deus vai olhar para nós da mesma maneira. Não vai importar se é o Gabriel ou o Rafael que tem 14, 15 anos de idade, ou se é o Sebastião que tem 60, não faz diferença. Ele vai olhar para o seu coração, ele vai olhar para a sua identidade espiritual. Tem o que nela? Mateus capítulo 21, versos 42 e 43 diz: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Já ocorreu isso com o povo de Israel. Quando você foi alcançado, foi porque o povo de Israel não foi encontrado digno. Será que Deus ele vai passar da tua casa, da sua vida, para outra pessoa? Eles rejeitaram a Cristo, mas Deus, através da sua ação salvífica, Ele ressuscitou a Cristo e fez dele a pedra angular onde a igreja está apoiada. Aqui em 1 Pedro, o círculo que é chamado de os construtores é ampliado para incluir aqueles que também não creem. Então todos que ouvem a palavra, eles podem dar fruto ou não dar fruto. Eles podem ser salvos ou não ser salvos. Eles podem ir para o céu ou ir para o inferno. A palavra de Deus ela tem poder para mudar o coração do ser humano, sim. Mas aqueles que têm o coração duro vão para o inferno com seus desejos e vontades. Não é muito fácil
em termos de arquitetura, a gente imaginar uma casa construída sobre uma pedra, porque hoje a forma de construção é diferente, mas naquela época, toda a estrutura era alicerçada em cima daquela pedra. 1 Pedro capítulo 2, verso 8. Além de uma pedra preciosa, ela também é uma pedra de tropeço. Esse Jesus que nós falamos, ele também é uma pedra de ofensa. São esses os que tropeçam porque não creem na palavra, sendo desobedientes, isto é, para o que também foram destinados. Algumas vezes eu já fui repreendido, porque às vezes eu falo, se você não está satisfeito, vai viver o mundo, vai viver a vida. Se você não está afim, entendeu? Tem muitas diversões, muitos lazeres para ir. Não que eu não te queira aqui, mas eu estou dizendo que você está perdendo o seu tempo. Porque você ouve a palavra e ela retine nos seus ouvidos, ela gera coceira nos teus ouvidos e vai acusar mais e mais o seu pecado. É melhor que você não saiba do que você saber e você continuar praticando. A figura de pedra muda novamente. Agora ele não está apresentando essa pedra como uma base, mas algo em que as pessoas tropeçam, em que elas se sentem ofendidas. O pensamento ainda é o das consequências da rejeição de Cristo. Só que a pedra agora não é mais de construção. É uma pedra em que o caminhante ele encontra pela jornada, especialmente se estiver andando pelo escuro. Salmo 119, 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você tem a palavra de Deus, você não pratica, ela não é luz para você. Você vai continuar andando em trevas. Não se trata então somente de os homens terem feito um erro de avaliação, sem maiores consequências. A rejeição da pedra, a rejeição da palavra, causa morte, destruição. Mas pastor, eu estou na igreja. Isso não faz diferença nenhuma. Não faz. Se você não aplica aquilo que você ouviu, você é pior do que um descrente. O encontro com Cristo e a decisão a respeito dele tem consequências, e as consequências são de vida ou morte. Pedra de tropeço, ele fala, é a que faz o caminhante tropeçar, coisa comum em terrenos mais acidentados. Nós vivemos num mundo cheio de terreno acidentado. Não é algo pavimentado. Você está andando sem perceber, daqui a pouco você tropeça. É Jesus. E o cara se machuca. E essa pedra é Jesus. Pastor, como é que Jesus pode ser uma pedra de tropeço? Para aqueles que não creem. Porque para aqueles que creem, ele é luz. E fala que também é uma pedra de ofensa. Essa pedra de ofensa, ela faz a ideia de rochas que caem das montanhas. Às vezes a gente vê, em especial no fim do ano, quando começa a cair aquelas chuvas, as pessoas estão dirigindo perto da praia, alguma coisa assim, e aí você vê aquela notícia, aquela pedra, ela soltou lá e caiu. A pedra de ofensa é essa. Primeira pedra que é Jesus, ela pode estar no teu caminho para você tropeçar. Em outro momento ela pode cair sobre a sua vida e acabar contigo. Esse não é o meu Jesus. Você pode dizer, talvez realmente não seja, mas é o Jesus das Escrituras. Essa ideia dessas pedras caindo é uma pedra que é clara para o judaísmo. Lá em Apocalipse capítulo 6, verso 15 e 16 diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós. É essa pedra de ofensa. Cai sobre nós. Escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. É muito legal você olhar hoje para a figura de Jesus como um cordeiro. No dia do julgamento ele não vai ser o cordeiro. Ele vai ser o leão da tribo de Judá. Ele não vai ter misericórdia. Ele não vai ter piedade. Você vai ser julgado segundo as suas obras. Você está pronto para esse julgamento? Se hoje Jesus Cristo te chamasse para a glória, você estaria pronto? Se naquele dia que teve o assalto, será que algum de vocês estaria pronto? Será que Jesus Cristo falaria: entra,
Ou falaria, não te conheço? Porque o conceito de fim dos tempos ainda é muito nebuloso para a gente. As pessoas têm uma série de expectativas. Hoje a Melissa falou do sono da alma. A gente também tem algumas condições que você pisca aqui, fecha o olho aqui na morte, quando você abrir os olhos você está de frente com o juízo de Deus. Será que você está pronto? A figura então é que Cristo está no caminho de todos. Para aqueles que creem, bênção. Para aqueles que não creem, pedra de tropeço, pedra de ofensa. Para uns é bênção, para outros é maldição. Deuteronômio 30, 19 é uma cena interessante em que o povo de Israel é dividido em dois. Um dos montes eu lembro, outro eu não lembro. Outro monte Gerizim e o outro monte Uau, alguma coisa, não lembro. E ele dividiu o povo e ele começou a proclamar: eis que trago bênção e trago maldição. Se você for obediente, bênção sobre a sua vida. Se você for desobediente, maldição sobre a sua vida. E não é demônio, é a consequência dos seus atos. É a consequência da sua escolha. É a consequência de você olhar para Jesus e dizer: eu quero você na inteireza, ou você quer só uma parte, como a Melissa falou hoje pela manhã. E ela deu o exemplo da escada. Você tem uma escada em que o foco é a cruz de Cristo. Você vai chegar lá? Ou você vai parar no meio? Deuteronômio 30, 19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E é tão pesada a coisa que ele fala que a descendência também ela é impactada pela sua decisão, que é algo que eu falo com os jovens casais. Já falei com o Felipe e Rayane, já falei com o Alice e Ingrid. O que vocês fizerem vai mudar a geração próxima. Hoje estava vendo um seriado das pessoas andando no mato, não é Largados e Pelados, não é outro, entendeu? Tava lá as pessoas, ia com celebridade. Aí tinha uma moça lá que é uma modelo, uma cantora conhecida lá. E aí eles estavam lá andando em lugares íngremes, e a pessoa, ele começou a questionar ela: como é que foi a sua vida? Ela falou assim: minha mãe era viciada em heroína, e ela morreu logo cedo, e a minha vida foi muito traumática. Eu tentei me matar várias vezes, eu não conseguia mais ter paz no coração. Como que vai ser a geração próxima? Como vai ser a geração dos seus filhos, dos seus netos? Que exemplo você vai deixar? Qual é o legado? Hoje fala-se muito em legado. Será que o legado que você vai deixar é um dinheiro na poupança ou é um ensinamento? Certa vez, acho que tem uns 5, 6 anos atrás, eu estava na reunião, a gente conversando, eu, Glenda, o Sebastião e a Rosângela, e ela falava assim: o que é mais importante do que educação? E eu pergunto para você: o que é mais importante do que educação? Será que é o dinheiro? Será que é o recurso? Tem educação moral? Sim. Tem educação de ensino? Sim. E educação espiritual? Uma moça como essa tem dinheiro? Tem fama? E ela fala para mim, falou assim: não, a única paz que eu tenho é quando eu saio um dia, no fim de semana, e eu vou para um lugar bem deserto, e eu arranco minha roupa, fico pelado lá no meio do mato, para tentar acalmar o meu coração. Sem a natureza eu perco a minha sanidade. É isso que você quer? Para os que o aceitam, Ele é o Salvador. Para os descrentes, o mesmo Jesus é o condenador, e as pessoas não conseguem ver Jesus como condenador. Isaías 55, 10 e 11 diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus em você é bênção ou é maldição? É vida ou é morte? É luz ou é pedra de tropeço? O objeto causador do tropeço não é o diabo, é a palavra. E através da palavra Cristo irá me julgar e julgar você. No derradeiro dia, haverá um dia, disse, que nós vamos ser julgados. A mesma palavra que nos julga agora, quando nós somos desobedientes.
Se você não sente incômodo ao cometer pecado, você está pior do que você imagina. A pior coisa é quando a pessoa não sente mais. Ela já entrou num ciclo de pecaminosidade em que ela não sente mais a ação de Deus. Ela está no automático. O termo desobedientes implica na opção deliberada por agir contra as ordenanças de Deus. Não ponha a culpa nos seus pais. Não ponha a culpa no governo. Não ponha a culpa no ladrão. Não ponha a culpa em ninguém. A culpa é somente sua. A culpa é somente sua. O termo desobediente implica na ação deliberada. Você faz o que você faz porque você quer. Você não é forçado. Você faz porque você quer. Sim, eles ouvem os desobedientes. Sim, eles frequentam as igrejas. Sim, eles são batizados. Eles podem até ter um cargo eclesiástico, mas na prática preferem viver segundo seus próprios corações. A esperança é que nós temos um Deus que cuida de nós. Se você está vivo, você tem esperança. É a única certeza. Se você morreu, não tem mais o que fazer. Então, se você está vivo hoje, é porque você ainda tem a oportunidade de repensar os seus caminhos. Viva sim a vida. A vida, ela é para ser vivida com alegria. Desfrute da vida. Se você puder viajar, viaje. Semana que vem, Rosângela e Luísa, nós vamos orar por elas. Elas vão passar 10 dias lá na casa da minha mãe, lá em São Paulo. Pode, faça isso. Nós não temos nada a levar. Os faraós, quando eles morriam, eles colocavam dentro da sua tumba as suas concubinas, o seu ouro, os seus servos. Você não vai levar nada. Então viva a sua vida. Se alegre, desfrute. Mas mais do que isso, pense na sua vida espiritual. E pense, quando você olhar hoje no espelho, você for escovar o dente, olhe no teu espelho e veja se você consegue ver a Cristo ou você consegue ver apenas o seu coração. Se você estiver incomodado, peça que Deus te ajude a mudar. Mas também faça algo. Se esforce. Não fique apenas aguardando que aconteça algo sobrenatural, porque pode ser que não aconteça. Jesus Cristo volte e você fique. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pelo Teu amor e a Tua graça, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo para nós. Agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de mais uma vez ouvirmos a Tua palavra. E quem sabe, sermos, Pai querido, constrangidos. Sermos, Pai querido, mudados na nossa mente. Que nós possamos, Pai, ouvir a Tua voz e pôr em prática os Teus ensinamentos. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, maravilhoso e querido Deus. Há dias que eu não tenho feito um cântico aos irmãos, à igreja, a Deus principalmente. Mas estou satisfeito, alegre, porque vou ter a oportunidade de louvar ao meu Deus. Amém. É um hino bem conhecido. Noite azul, céu sereno, vou deslizando no mar, a brancura da lua nas águas flutua, numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece no vento, na espuma que véu
emoldura o caminho que passa o barquinho, seguindo as estrelas que brilham no céu. E em dado momento transforma-se o vento, torna a lua o clarão, e o mar tão bravio é um desafio ao barco sem direção, com voz de lamento em meu pensamento. Orei ao meu mestre com fé sem igual, e voltou a bonança, vitória se alcança, olhando para Cristo, o eterno fanal. Amém. E em dado momento transforma-se o vento, cessa da lua o clarão, e o mar tão bravio é um desafio ao barco sem direção, com voz de lamento em meu pensamento. Orei ao meu mestre com fé E voltou a bonança, vitória se alcança, olhando para Cristo, o eterno fanal. Aleluia. Aqui na igreja é que nem filme da Marvel. Se você não fica até o fim, você não pega o pós-crédito. Então, o irmão Cláudio foi o bônus pós-crédito. Agradecemos a Deus pela vida de vocês que estiveram conosco nesta noite. Peço que Deus possa levá-los em paz, guardá-los, protegê-los, livrá-los de todo o mal. E se o Senhor assim o permitir, semana que vem estaremos novamente reunidos para louvar, adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe e te conceda a graça.